Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Mente Aberta Audiobooks. Na nossa leitura inclusiva de hoje, leremos o capítulo 5 do livro Manual para Sonhadores, da Natalie Trutman. Mas antes de começarmos, peço que se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber nossas notificações. Vamos a isso! 5. Muitos amigos malucos e otimistas. Quando você tem um gosto para pessoas excepcionais, você sempre acaba as encontrando por toda a parte. Amy Orland. Quando eu estava na escola, tinha um companheiro na nossa sala de aula que era bem esquisito. Ele se chamava Edgar e todo mundo o zoava e ria dele. Para começar, ele era chinês e a nossa classe e a escola na Guatemala era muito homogênea. Só ele e outra menina tinham esses olhos rasgados que mal conseguiam ver e que nós achávamos tão engraçados. Na verdade, não apenas a nossa classe e escola eram homogêneas demais, mas a cidade toda se dividia em 3 grandes grupos: brancos ou descendentes de europeus, ladinos, europeus mesclados com indígenas e indígenas. Qualquer outra nacionalidade ou mescla era muito pequena e muito pouco representada. E acho que até hoje nunca me encontrei com uma pessoa negra na Guatemala. Mas não era só a sua nacionalidade chinesa que fazia do Edgar um menino diferente. Ele tinha um problema muito sério. Acontecia que o cérebro dele ia a 1000 por hora. Ele era inteligente demais e as revoluções dentro da sua cabeça evoluíam muito mais rápido do que o seu corpo conseguia acompanhar. Por isso, quando ele queria dizer alguma coisa, tropeçava nas palavras que saíam de sua boca e terminava cuspindo por todo o lado, em seu anseio por transmitir a mensagem ou o pensamento que acabava de ter. Nós dávamos gargalhadas ao ver aquele desastre, enquanto a vítima ficava revoltada, tentando limpar a saliva de sua cara. E o resultado de todas essas revoluções a 1000 por hora não eram só as cuspidas. Ele também não conseguia ficar quieto um segundo. Mesmo sentado, ficava mexendo as pernas, os braços, as sobrancelhas, tudo ao mesmo tempo, enquanto a professora dava aula. Para nós, jovens travessos, aquilo tudo era um espetáculo que nos dava várias desculpas para rir e fazer palhaçadas na tentativa de imitá-lo. Não me lembro de Edgar ter reclamado ou ficado bravo, mas durante todos os anos de escola, ele fez muito poucos amigos. Ele sempre era o último a ser escolhido nos times de esportes e muitas vezes comia sozinho na cantina, porque ninguém sabia se relacionar com ele. Por outro lado, enquanto nós tropeçávamos nas regras básicas de álgebra e trigonometria, ele voava nos cursos de matemática e física. Edgar era o único realmente diferente dentro de um grupo onde todos lutavam e se esforçavam para serem iguais e não parecerem muito diferentes dos outros. Tínhamos que ter os mesmos tênis e roupas para nos sentirmos aceitos no grupo. Ninguém queria ser visto sendo amigo de alguém tão esquisito como Edgar, por medo de ser rechaçado e taxado de esquisito também. Vivíamos apavorados com a ideia de sermos diferentes, de alguém que pudesse rir de nós, e éramos cruéis com aqueles que eram diferentes como Edgar. Lembro que por essa época também eu tinha por volta de 11 ou 12 anos. Apareceu uma menina nova na escola que se chamava Kate e que vinha dos Estados Unidos. Ela era loira, magra e alta e apareceu no primeiro dia usando uma bandana violeta, uma camisa de listras brancas e violetas e um par de polainas da mesma cor. Todos ficamos olhando para ela e comentando sobre sua vestimenta colorida e chamativa demais para os nossos padrões guatemaltecos mais conservadores. Mas por alguma razão eu me sentia atraída pela visão. Talvez fosse a curiosidade
ou o fascínio por essa menina que parecia ser muito mais viajada que o resto de nós, ou talvez um pouco da sensação que tive de que ia ser difícil para ela se encaixar dentro do nosso grupo. Independente do caso, o certo é que, apesar de todas as suas diferenças, me aproximei dela e logo viramos amigas. Por coincidência, e para a felicidade nossa, seus pais tinham escolhido uma casa que ficava a 2 quarteirões da minha, e nós começamos a passar as tardes depois da escola juntas. Eu adorava ir à casa dela, porque sempre estava cheia de comidas importadas que naquela época eram para nós da Guatemala coisas que só comíamos em ocasiões especiais, como Natal e aniversários. Como os pais dela trabalhavam para a Embaixada Americana, eles tinham acesso a um supermercado especial que se chamava Comissariato, onde vendiam guloseimas importadas como M&M's e Doritos. Minha refeição favorita na casa dela eram as torradas de pão integral cobertas com a delicadíssima e deliciosíssima manteiga importada que parecia vinda do céu. Eu comia dezenas delas, embora Kate me suplicasse para tentar controlar meu apetite voraz, porque seus pais ficariam bravos com ela por ter terminado com todo o pão da casa. Acontece que não tinha nada que eu gostasse mais do que comer aquele pão com a irresistível manteiga derretendo e, independente de suas súplicas, eu engolia torrada atrás de torrada, feliz da vida. Ao contrário do esperado e do caso do Edgar, Kate conseguiu se enturmar rápido e ser aceita, mas sempre foi um pouco diferente. Acho que teve muito a ver com o fato de que era bonita, loira e que tinha vindo dos Estados Unidos, lugar que era o fascínio de todos nós, viciados nos filmes e programas de TV norte-americanos. Ser loira e americana oferecia muitas vantagens, porque naquela época, e suspeito que ainda agora, todos os meninos gostavam dessas características. Ela era a única estrangeira dentro da nossa sala e fazia coisas estranhas, como ir dormir na casa da sua empregada de vez em quando. Além disso, se relacionava com as turmas mais velhas da escola, coisa que nenhum de nós fazia. Eu adorava estar com ela e adorava mais ainda essa liberdade que o fato de ela ser estrangeira lhe dava. Ela rompia as regras e era perdoada por ter um sotaque simpático e não ser uma de nós. E ela tinha toda essa outra vivência que eu achava fascinante. Já com 11 anos, tinha morado em Singapura e México, além de ter viajado para muitos outros países ao redor do mundo, enquanto a maioria de nós tinha passado a infância na pequena cidade da Guatemala, com algumas viagens esporádicas a Miami e Disney. Ficamos amigas muito rápido e gostávamos de passar o tempo usando a imaginação e fazendo qualquer coisa que nos divertisse e nos fizesse rir. Uma de nossas diversões favoritas era imaginar diferentes acidentes com bebês. Passávamos horas imaginando o que aconteceria se uma mãe deixasse seu bebê cair e ríamos dessa ideia até não poder mais. Uma vez tivemos a ideia de enfiar meleca dentro do bebedor de água da escola e de nos esconder atrás de uma árvore para espiar as vítimas da nossa travessura. Lá estávamos nós, dando tanta risada que caímos no chão quando apareceu uma professora que nos levou para a sala da direção. Meninas, vocês não perceberam que não são cavalos? Dá para, por favor, se comportarem como meninas? Isso só conseguiu nos fazer rir ainda mais. Mal sabia ela a nojeira do que tínhamos aprontado. Eu acho que, no fundo, o que mais gostávamos era do sentimento de cumplicidade e liberdade que tínhamos uma com a outra e a coragem de quebrar as regras para nos divertir e dar risada. A sensação profunda de que juntas seríamos capazes de conquistar o mundo.
Assim, nossa amizade cresceu. E 4 anos depois, quando seus pais foram transferidos de volta para os Estados Unidos, prometemos ser melhores amigas para o resto das nossas vidas. Isso já faz 25 anos. E até hoje, Kate continua sendo minha melhor amiga. Ambas fomos atrás do nosso sonho de viajar ao redor do mundo e, apesar das distâncias que nos separaram em diversos momentos, sempre fizemos questão de nos reencontrar para continuar alimentando nossa amizade e a crença de nossa época de meninas de que sim, é possível alcançar os nossos sonhos. E acho que desde que fiquei amiga dela, comecei a desenvolver um faro muito aguçado por pessoas malucas e incomparáveis que me fizessem sentir de volta essa sensação de liberdade e alegria de quando conheci Kate e que sempre me ajudou e me inspirou muito a ter coragem para ser diferente. Anos depois, quando eu estava na faculdade na Califórnia, Kate ficou cansada de morar nos Estados Unidos e optou por uma universidade na Escócia. Tive a oportunidade de conhecer um velhinho chamado Nicholas, de cabelos brancos e olhos azuis brilhantes. Ele era um imigrante russo que morava na Califórnia há anos e era dono de vários imóveis que alugava para jovens universitários. Ele adorava visitar seus locatários e ajudar com qualquer coisa de que precisassem, como manter o jardim, arrumar alguma tubulação que não estivesse funcionando ou sair para comprar alguma coisa necessária. Na verdade, procurava desculpas para poder ficar ocupado e perto desses jovens, provavelmente porque, apesar da sua idade, ele se sentia tão jovem como eles. E não parava por aí. Nicolas também tinha se inscrito na faculdade para fazer aulas de piano e de francês. Conhecia metade dos estudantes e tinha um caderninho com todos os telefones das mulheres que estavam na sua sala. Uma amiga minha morava em um dos imóveis dele e foi assim que eu o conheci, em um dia em que fui me encontrar com ela. No começo, fiquei surpresa e até reticente de conversar com esse velhinho intrometido que não parava de aparecer e de tentar puxar conversa. Eu achava esquisito que um velhinho estivesse me fazendo tantas perguntas e tentando ser meu amigo. Desconfiava que provavelmente era um pervertido. Todas as advertências de minha mãe ressoavam na minha cabeça, tentando ter sorte com uma jovenzinha. Mas aos poucos fui me acostumando e relaxando até conseguir eliminar minhas barreiras e preconceitos. A verdade é que Nicholas era um espetáculo de pessoa e nunca cansava de contar histórias fabulosas, mesmo que talvez tivesse inventado todas, e de nos fazer rir. Um dia ele começou a insistir que queria nos levar para comer uma comida muito, mas muito especial, mas que tinha que ser em um domingo. Nós ficamos enrolando, mas por preguiça de ter que passar um domingo com ele do que por outra coisa. No fim das contas, estávamos mais preocupadas em conhecer meninos da nossa idade do que sair com um velhinho no nosso fim de semana. Afinal, sua persistência nos venceu e aceitamos. Ele nos pegou em um domingo de céu azul e nos levou a uma igreja ortodoxa que ficava em um bairro velho no centro de Los Angeles. Surpresas, seguimos até o fundo do salão, onde o pessoal da igreja tinha montado uma mesa enorme com todo o tipo de comidas que eles ofereciam de graça para as pessoas carentes do bairro. Experimente este frango, é o melhor que já comi na vida. Nicholas falou, guiando-nos para o prato de frango assado que ficava no centro da enorme mesa. Nunca vou esquecer esse dia e o sorriso do Nicholas enquanto empilhava nossos pratos e insistia para que aproveitássemos da oferenda. Acho que, com toda a sua maluquice, a lição no fundo era nos mostrar quão fácil era ser feliz,
Até para um velhinho solitário como esse. E quão rica a vida era se apenas nos permitíssemos olhar além das nossas barreiras pessoais e preconceitos. Muitos anos depois, tive a grande sorte de me encontrar com um dos meus primeiros chefes, outro personagem inusitado e inspirador que me resgatou no exato momento em que eu me sentia asfixiada em meu trabalho na companhia farmacêutica. Eu já estava há alguns meses trabalhando quando comecei a me sentir muito infeliz, porque apesar de todo o glamour de uma posição que parecia ser dos sonhos, salário alto e escritório próprio, eu me sentia chateada e sem propósito. Minha personalidade inquieta se sentia asfixiada dentro daquele escritório, como se estivesse presa dentro de um hospital, vestida com uma camisa de força. Tudo naquele ambiente era quadrado e regulado demais. E para piorar as coisas, ainda tínhamos que participar de reuniões intermináveis. Naquela época, algumas chegavam a demorar semanas, analisando gráficos e históricos de vendas. Eu sofria imensamente, ainda mais tendo herdado do meu pai o terrível mal do sono inoportuno que se apodera de mim nos piores momentos. Muitos dos meus colegas falavam por horas para explicar coisas que me pareciam bastante simples e poderiam ser explicados com poucas palavras, e eu lutava para me manter acordada, ficando em pé, mascando chiclete, enfiando dezenas de balas na boca, mas nada adiantava. Bastava começar uma apresentação de slides, um discurso, e era automático. Meus olhos fechavam. E naquela época não existiam os laptops e celulares para que pudéssemos fugir do tédio naquelas horas intermináveis. Um dia estava me recuperando de uma dessas reuniões quando nos anunciaram que teríamos um novo diretor de marketing que vinha do Brasil. Uma daquelas belas surpresas da vida que não temos como prever. Ele apareceu em uma segunda-feira, um senhor alto, com uma barrigona de boa vida, usando uma gravata com um Mickey Mouse enorme. Apresentou-se com pouquíssimas palavras e, em uma ou duas transparências, rabiscou as metas que queria alcançar. Lembro que o silêncio foi absoluto. As equipes de gerentes e diretores, impecavelmente engomados, estavam atônitos ante aquela informalidade. O jeitão descolado ainda não estava na moda, mas eu sentia a glória e um sentimento de cumplicidade. Finalmente aparecia alguém naquele tédio que falava a minha língua. Mas minha euforia durou pouco. Alguns dias depois, voltei a sentir a velha claustrofobia e, muito decidida, fui bater na porta do novo chefe para pedir demissão. Aos 22 anos, tudo era uma tragédia global que precisava ser resolvida imediatamente. Meu novo chefe me recebeu muito amigavelmente e, depois de ouvir minhas frases entrecortadas de como eu queria largar tudo para poder viajar o mundo, ele me interrompeu. Um momento, me fale, por favor, o que é mais importante na vida. Eu fiquei meio desorientada, sem ter ideia de qual poderia ser a resposta certa. E depois de alguns segundos, ele escreveu na lousa dele e disse para mim: felicidade, ser feliz e nada mais. Eu fiquei perplexa, não conseguia acreditar que alguém na posição dele estivesse me falando sobre algo tão banal como felicidade. Nem na escola e muito menos na faculdade tínhamos tocado nesse tema. Mas ele, muito animado, continuou falando naquele portunhol quebrado que, apesar de toda a chatice que uma empresa grande podia oferecer, também tinha muitas oportunidades de aprendizado que eu podia aproveitar. E, se meu sonho era viajar pelo mundo, só tinha que segurar um pouco a minha ansiedade, porque ele iria me ajudar a fazer isso acontecer. Saí revigorada.
Segurei meu aborrecimento e, fiel à sua palavra, ele cumpriu sua promessa. Aliás, meu chefe foi muito além disso e não limitou suas atenções só para mim, mas para a equipe inteira. De um dia para o outro, com aquele seu jeito descolado e sem se importar com o que os outros diretores pensassem, ele começou a infiltrar felicidade e humor no nosso dia a dia. Com pequenas e simples ações, conseguiu motivar a empresa inteira a bater recorde atrás de recorde de vendas e implementar inovações que, para aquela época, eram bastante revolucionárias. Hoje, olhando para trás, enxergo que um dos seus maiores segredos era a coragem de ser diferente e de empregar humor nas pequenas coisas da nossa rotina. Ele era tão maluco que não tinha vergonha alguma de anunciar quando tinha que ir ao banheiro. Fazia questão de colocar o jornal embaixo do braço e passar assobiando feliz da vida na frente das nossas salas, avisando a todos a natureza de sua empreitada. É difícil explicar como essas pequenas ações descontraídas mudaram aquele ambiente regulado e sério. Mas o certo é que, depois de pouco tempo, ele ganhou o apelido de professor e é até hoje lembrado com muito carinho por todos aqueles que tiveram a sorte de trabalhar com ele. Para minha grande sorte e pelas voltas da vida, nos reencontramos no Brasil. Ele, depois de uma carreira multinacional e de várias posições em diversos países do mundo, decidiu voltar para seu país de origem. E eu, depois de muitas reviravoltas e aventuras, acabei me casando com um brasileiro, às surpresas da vida, e vim morar no Brasil. Mesmo nos dias atuais, quando me sinto sufocada pela seriedade da vida adulta e de ter um trabalho sério, ligo para ele, às vezes só para ouvir sua voz engraçada e para saber que há outro adulto solto por aí, ainda mais velho e com mais responsabilidades do que eu, que não tenta aparentar que não tem dúvidas sobre as escolhas que tem feito e que tem sonhos que ainda gostaria de realizar. Quando me sinto cansada ou desanimada, me lembro de Kate, Nicholas e do professor. Lembro-me que sim, se nos permitirmos, tudo é possível. Só precisamos de um pouco de loucura, maluquice, criatividade ou coragem, como queiramos chamar essa competência. Precisamos parar de tentar ser sempre certinhos, de querer ter a melhor nota e nos permitir quebrar as regras, que muitas vezes não são regras de verdade, mas simples imposições que temos colocado sobre nós mesmos. O engraçado é que todos temos medo de sermos chamados de malucos, mas todos nos sentimos fortemente atraídos por aqueles que são malucos. Talvez porque a loucura é libertadora, é humana, é inspiradora, quebra todas as barreiras e fala, mesmo que todos digam o contrário, que sim, é possível fazer. E ainda hoje me lembro do Edgar e me pergunto o que terá sido dele, de onde ele tirou forças para remar contra a corrente por tantos anos, e penso sobre as coisas que talvez eu pudesse ter aprendido se tivesse me animado mais cedo a ser chamada de maluca.